queridos amigos do Brasil e de Portugal. Não poderia iniciar a minha fala, João Dória, sem trazer o sentimento da fé, do amor e da esperança. Temos fé, amor e esperança por Portugal, fé, amor e esperança pelo Brasil. Por isso que eu inicio sempre com o livro dos livros, quando ele diz: não cometam injustiça no julgamento, não julgamento das leis, mas julga o seu próximo com justiça, com igualdade e com amor. Esse é o lema de qualquer conferência: justiça, igualdade e amor. Com isso, há crescimento econômico, há crescimento social. Quero, inicialmente, dizer que Brasil e Portugal compartilham uma língua e uma religião em comum, sendo, portanto, do mundo lusófono. Pela ligação histórica entre as duas nações, Portugal é chamado, como diz o presidente Temer, o Brasil, o mundo. É a nossa mãe, é a pátria mãe. O Brasil ama Portugal e Portugal ama o Brasil. O brasileiro deve muito a Portugal. Também quero destacar que a nossa carta política dentro do tema valores institucionais, caminhos democráticos e cooperação internacional. E o que diz a nossa Constituição do grande Ulisses Guimarães, do grande Franco Montoro, dos grandes brasileiros, dos grandes constitucionalistas, a exemplo do Michel Temer, a exemplo de Alexandre de Moraes e tantos outros, a exemplo de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e o Supremo Tribunal Federal. A nossa Carta Política estabelece o constitucionalismo democrático no Brasil, cujos objetivos fundamentais, em síntese: construção de uma sociedade livre, justa, solidária, garantia do desenvolvimento nacional. Só há desenvolvimento com crescimento econômico para que haja justiça social. Temos que produzir, trabalhar, desenvolver, igualar as pessoas, dando oportunidade, principalmente os mais necessitados. Essa é a Constituição que destaca erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem comum e do bem de todos. Essa é a Constituição cidadã. Precisamos de trabalho, precisamos de crescimento econômico, precisamos de igualdade no avanço social. Por isso que, em seu nome também, eu quero, Merval Pereira, saudar toda a imprensa e o jornalismo brasileiro. A imprensa é vital para divulgar os fatos do seu país e, com isso, democratizar a política em torno do bem geral. A imprensa, os nossos parabéns. Também quero dizer, em algumas palavras, que, na verdade, qual foi o papel do STJ, rapidamente, traduzindo e copiando o meu querido Bruno Dantas, quando ele disse, em pequenas pinceladas, o papel do Tribunal de Contas. E eu digo que o papel do STJ é firme no compromisso de proteção do meio ambiente e de preservação da qualidade de vida desta geração e das gerações futuras, e está também voltado para o desenvolvimento sustentável e para a Agenda 2030 das Nações Unidas. Em um dos compromissos com a sustentabilidade, inauguramos uma usina solar que produzirá energia equivalente a 75% do consumo anual. Produzir sem poluir. Produzir sem poluir. Pensar em políticas que permitam aos nossos filhos e netos usufruírem de um mundo melhor do que este que vivemos. Defender o meio ambiente saudável é defender a vida. Faça do seu meio ambiente um ambiente inteiro e saudável. Também posso dizer que o STJ preocupou-se com a participação e com o acolhimento de pessoas com deficiência. E nós, através do compromisso com equilíbrio entre homens e mulheres,
estabelecemos nos contratos de dedicação exclusiva uma cota para a contratação de mulheres na nossa gestão 2020 e 2022. Contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar. As mulheres têm direito à mesma igualdade dos homens. Por fim, diante de tão qualificada plateia, faço uma breve consideração sobre um tema que o João Dória fez questão de dar essa ênfase, esse caminho: segurança jurídica. Segurança jurídica para o crescimento econômico. Segurança jurídica para que as empresas possam se instalar e desenvolver no Brasil. E vice-versa, do Brasil em Portugal e nos países do nosso planeta. Trata de princípios de segurança jurídica, todos nós sabemos. E o Supremo é o pai dessa interpretação. Seja salvaguarda da pacificidade, salvaguarda da estabilidade das relações jurídicas, uma vez que permite aos contratantes, investidores e ao cidadão conhecerem antecipadamente as regras e as condutas vedadas e consequências jurídicas do descumprimento da lei. É o que nós chamamos estabilidade jurídica dos contratos e das decisões. Também podemos afirmar, por outro lado, que não podemos esquecer que o Poder Judiciário cabe a relevante tarefa de apoiar a governabilidade e a governança nos demais poderes. Isso porque cabe ao Judiciário realizar a interpretação definitiva sobre os institutos jurídicos que se aplicam rotineiramente aos demais poderes, ao Executivo e ao Legislativo. A palavra final da interpretação, Supremo Tribunal Federal. É este que dá efetividade à segurança jurídica e ao Estado democrático de direito. Ao nosso judiciário, as nossas homenagens, que eu tenho orgulho, humildemente, de fazer parte como ministro do Tribunal da Cidadania. E posso também afirmar, ministro Gilmar, ministro Lewandowski, é a coerência, a estabilidade e a integridade que estabelece a confiança no convívio social. Diz Canotilho: o homem necessita da segurança para conduzir, planificar e conformar autonomia e responsabilidade à sua vida. Só com estabilidade econômica podemos ter estabilidade e igualdade social. Sem estabilidade e sem segurança jurídica, não temos segurança das pessoas no mundo de igualdade. Também quero finalizar dizendo que a retomada da atividade econômica, dos investimentos e do crescimento do nosso país, sobretudo neste mundo de hoje, pós-pandemia, que estamos vivenciando, depende muito da qualidade das decisões emanadas do Judiciário, que nesse contexto exerce um papel central na sinalização dos agentes econômicos. E eu quero também aqui agradecer ao Parlamento, ao Rodrigo Pacheco do Senado, ao Arthur Lira da Câmara, com a aprovação da emenda constitucional 125/2022, a questão da relevância, quando nós aprovamos em tempo recorde, em menos de um mês promulgamos no Congresso Nacional, ao instituir a relevância de questão federal para o processamento do recurso especial, importante instrumento para a efetivação do princípio da segurança jurídica. Mais uma vez, ao encerrar, quero agradecer à LIDE, e neste ano de 2023, o Estado Democrático de Direito, inaugurado com a Constituição de 1988, completa 35 anos. Os poderes constituídos no Brasil funcionam com normalidade. E posso também afirmar que a democracia no Brasil está consolidada, construindo um Brasil de todos para todos, principalmente com justiça social para os mais necessitados. Amor, liberdade
fé e esperança. E quero encerrar dizendo aquelas palavras de Eclesiastes. Há o tempo para começar, mas também há o tempo para encerrar. E vou concluir. E ao concluir, trago uma mensagem. Sem Estado democrático de direito, não há democracia. Sem instituições democráticas fortes, não há cidadania. Sem união de todos indistintamente, não há paz entre os homens. Sem desenvolvimento econômico e sem estabilidade jurídica, não há crescimento social. De mãos dadas, fé, amor, igualdade, liberdade, democracia e fraternidade. Deus ilumine todos nós. O caminho é a paz e o amor entre os homens. Que Deus nos ilumine.